O poeta cearense Giliardi Santos apresenta ao público seu novo livro, a obra Sinfonia de Sonetos. No exemplar, ele reúne 100 poemas no formato clássico do soneto, com métrica, rima e ritmo, aliados a temas contemporâneos. Os textos trazem reflexões sobre o tempo, desigualdades sociais, amor, paixão e a condição humana. A obra é organizada como uma sinfonia dividida em 5 movimentos, que passeiam por filosofia, cotidiano, arte, sensualidade e questões políticas. Natural de Madalena, no interior do estado do Ceará. Alô, município de Madalena, um abraço para vocês que estão acompanhando a gente. O autor é professor do Instituto Federal do Ceará, já foi premiado nacionalmente em concursos de poesia. O lançamento acontece no dia 8 de maio, no auditório Irã Halp, no campus Fortaleza do IFC. Vamos saber um pouco mais sobre o assunto com o próprio autor do livro, o Giliardi Santos. Giliardi, bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia, Tom, é uma grande alegria estar aqui no seu programa, grande felicidade. Eu que lhe acompanho desde o tempo da grande jogada. Eita, rapaz, Sebastião Belmini e companhia, de saudosa memória, meu querido Sebastião, né? Sim. Giliardi, rapaz, tu tem um nome Exatamente. bonito, tu tem um nome de artista, né? Giliardi. Pois é, homenagem ao Giliardi, né, lá de Natal. Ai, foi, cantor, rapaz. Grande exatamente, cantor. fez sucesso nos anos 80. Vejo no meu travesseiro seu corpo inteiro sobre a nossa cama. Eita, Giliardi. Alô, Natal, Rio Grande do Norte, Giliardi. Giliardi, eu fiquei curioso... Aquela nuvem que passa, né? É. Giliardi, eu estou curioso sobre esse seu trabalho, porque você escreveu uma sinfonia de sonetos. O título é lindo, né? O título é muito bonito, sinfonia. Ora, se o soneto já é bonito, agora pense em uma sinfonia. Então, como foi essa sua inspiração? Como é que você pode falar sobre o livro nos desdobramentos que acontecem, como eu li aqui? Pronto. Primeiro que, falando sobre o título, né, esse título é bastante sugestivo por conta de que, assim como uma sinfonia de música clássica, né, música erudita, o soneto também ele remete a tempos passados, né, a um período clássico. Então, o soneto ele é uma forma, né, que eu acho que todo mundo deve conhecer, aquele formatozinho de poesia fixo, com 4 estrofes, sendo dois quartetos, né, duas estrofes de 4 versos e 2 tercetos, né, as últimas 2 estrofes com 3 versos, e ele tem toda umas questões técnicas, né, de métrica, todos os versos eles têm a mesma quantidade de sílabas poéticas, tem as rimas que devem ser perfeitas no soneto. Então, o soneto ele existe há 8 séculos, e ele, à medida que, assim, ao longo da história, né, da literatura, houve períodos em que ele esteve como protagonista, né, em boa parte das escolas literárias, só que nos últimos tempos, após o modernismo, ele ficou meio que em segundo plano. Só que agora, né, nesses últimos tempos, né, nos últimos anos, nós temos observado um reavivamento do soneto. O soneto tem se tornado forte, ele tem ganhado espaço na literatura contemporânea, né, tanto é que existem hoje no Brasil vários bons poetas, né, que escrevem soneto. Então, eu sou apaixonado por essa forma de poesia, né? Eu escrevo em vários estilos, né, de poesia. Eu sou um poeta bastante eclético, mas o soneto é algo que me fisgou. Então, eu escrevo cordel, escrevo trovas, escrevo poema em verso livre, e acredito que hoje, na contemporaneidade, há espaço para todas as formas poéticas, né? Mas o soneto, como dizem, é o traje de gala da poesia. Mas então, eu gosto muito de soneto também, eu dou maior valor ao soneto, sabe? Mas você tem razão quando diz, Giliardi, que está meio assim, fora de... Ninguém vê mais ninguém compondo soneto praticamente. Chega você, graças a Deus, no momento oportuno, trazendo essa inspiração, sabe? Sim, mas, por exemplo, aqui em Fortaleza nós temos grandes sonetistas, né? Além de mim, né, que tenho me dedicado ao soneto nos últimos 5 anos, nós temos o Luciano Dídimo, temos a Elvira Drummond e alguns outros poetas que têm ganhado nome escrevendo sonetos. E assim, falando mais especificamente do livro, são 100 sonetos, né? Então, e nesses 100 sonetos que eu escrevi a partir da pandemia, todos eles foram escritos a partir do início da pandemia,
e tem temas os mais diversos, né? É um livro bastante completo, assim, né? Trata de diversos temas sob diversas perspectivas. Então, logo no início do livro, eu trago um capítulo que tem mais sonetos, né? Que é maior do livro, tem 27 sonetos que tratam sobre temas filosóficos e reflexões sobre a vida. Então, eu faço reflexões sobre questões existenciais, sobre questões que envolvem nossa vida, mas numa perspectiva mais reflexiva e filosófica até, né? Aí depois nós temos sonetos de amor, nos vários tipos de amor, né? Temos também sobre questões sociais, né? E políticas, mas num sentido amplo, né? Não é um livro político partidário, é num sentido bastante amplo, fala de desigualdades, fala sobre outras questões do nosso tempo. E no final, ele fecha com uma sessão de sonetos sobre a morte. Você pode citar algum para nós? Declamar? Sim. Com todo prazer. Rapaz, que coisa boa. Abra o livro, na página que caiu, você pode ver. Eu dou maior valor ao soneto, rapaz. Dou uma Sinfonia dos Sonetos. Lindo, lindo, lindo. Pronto. O segundo soneto do livro se chama Ampulheta. Né? Ampulheta, ela ficou uma imagem boa para fazer uma reflexão poética. Isso. Ampulheta. A areia ali se move lentamente neste artefato frágil e incolor. E em sua ação mecânica e silente vai alcançando o bojo inferior. Os grãos de areia nunca irão se opor à lei da gravidade contundente. Transcorrem exercendo seu labor, cumprindo sua sina tão somente. Naquele artigo que hoje adorna a sala, a areia nunca volta, nunca entala, e vai por ele sendo consumida. O tempo, em categórica faceta, trabalha assim, conforme essa ampulheta, levando pouco a pouco nossa vida. Rapaz, muito legal. Dei valor, dei valor. Tem uma sobre amor aí, amor? Que tem... Uma de amor. Vamos lá, de amor. Sim. Vamos lá. Outro de amor. Aqui. Bem. Tranquilo, eu espero aí enquanto você localiza. Viu? Pronto, aqui, ó. Vamos lá. Nosso momento. Cercado pelos cantos orquestrais da natureza, longe da cidade, no meu castelo de simplicidade, seguimos da paixão os rituais. Guiado por instintos naturais, um visceral desejo nos invade e nos amamos sem necessidade de publicar nas redes sociais. Em meio à conexão sentimental, o tempo para, enfim, de modo tal que já não há nem antes nem depois. E assim ficamos, sob a lua e o vento, curtindo o nosso mágico momento, longe de tudo, a sós, aqui, nós dois. Muito bom, muito bom. Rapaz, o interessante, viu, Giliardi, é que o soneto, ele chega a mim com som, sabe, que faz bem, aquela harmonia, aquele ritmo, tudo aquilo que vocês utilizam para escrever um soneto, aquilo vem tudo em conjunto, não é? Se quebra um ritmo, você sente que quebrou. É uma coisa interessante, muito interessante mesmo, né? É preciso muito cuidado nessa parte, Giliardi? Sim, na verdade, para quem está começando, parece que é algo muito difícil de escrever um soneto, porque você tem que observar o tamanho dos versos, você tem que observar as rimas que devem ser perfeitas. Isso. E além disso, tem o ritmo também, que há muitas pessoas que escrevem com rimas corretas e a métrica também conseguem fazer mais ou menos certo, mas que não tem uma noção de ritmo. O que é o ritmo no soneto? É porque cada palavra ela tem sílabas átonas, que são as sílabas fracas, e sílabas tônicas. Então, na hora que nós vamos colocar essas palavras dentro de um verso de soneto, a sílaba forte de uma palavra, a sílaba tônica, ela não pode cair em qualquer lugar. Então, tem os lugares certos do verso onde ela vai cair. Porque se você não tiver esse cuidado, na hora que você for ler, não vai haver harmonia no verso do soneto. Isso. Certo? Então, assim, é algo que, no primeiro momento, parece muito difícil, porque são muitas variáveis que você deve observar. E outra coisa, além de toda essa questão técnica, eu acho que o principal é você também colocar, porque a questão técnica para um poeta experiente, essa questão técnica é uma obrigação, é basilar. Então,
o que deve chamar mais a atenção do leitor também é a poesia, a mensagem do soneto, né? E aí, claro que é sempre uma utopia, né? O poeta tenta sempre colocar poesia dentro dos seus versos, né? Porque você pode fazer um soneto perfeito e não ter poesia nenhuma, estar fraco, estar pobre de poesia, né? Então, e claro que isso também é uma coisa subjetiva. Às vezes tem alguém que lê um poema e gosta bastante, e outro lê o mesmo poema e não gosta tanto, né? É verdade. Então é muito, muito subjetivo. Eu já tive a felicidade de vencer alguns concursos de poesia de âmbito nacional, né? Mas assim, eu sei que é sempre muito complexo, muito complicado você avaliar a poesia, né? Porque tem um componente de subjetividade muito alto. Tem. Inclusive, aproveitando, ano passado eu fiquei entre os 15 finalistas, né? Ganhei menção honrosa lá no prêmio estava lá no Ideal Clube, né? Sei. Inclusive, eu acho que o senhor que estava fazendo lá como mestre de cerimônia, se não me engano. Rapaz, eu não sei, faz tanto tempo, né? Mas eu tenho prazer, eu apresento tanta coisa que termino, eu mesmo esquecendo. Mas eu dou o maior valor. Porque, ô Giliard, eu acho legal é aquela harmonia que chega até você, às vezes até com ritmo de música, sabe? Mas tocando Sim. ao coração. Se não tocar o coração, você não sente aquela emoção que vem daquilo que está sendo apresentado, perde um pouco. Você está coberto de razão. Tem que ter a poesia, o sentimento, uma coisa que fale ao coração. Aí se torna completo. Nós temos o príncipe dos poetas esse ano, não é o Padre Antônio Tomás, não é isso? Padre Antônio Tomás, o grande sonetista. Infelizmente, muita gente só o conhece pela Avenida, né? Eu conheço pela Avenida e, rapaz, tem dois que ficaram assim na minha memória desde a infância. Contraste, que é do Padre Antônio Tomás, e os barquinhos de papel, né? Que aqui dali parece... Do Guilherme de Almeida. Exatamente. Então, aquilo que a gente colocava os barquinhos, eu gostava na coxinha, aquilo ficou. Então, vem em termos de harmonia. Eu gostei muito. Dá mais tempo para mais um aí para nós? Tá? Pronto. Tá? Vamos aqui. Então, vai. Então, manda. Um sobre a morte. Vamos lá. Quando eu me for. Quando eu me for, eu deixarei a minha poesia, que foi por toda a vida trabalhada, e ficarão registros desta estrada, do que lutei e do que fui um dia. Confesso, a cada texto que escrevia, eu tinha aos poucos a alma revelada, e de maneira não arquitetada, de fato, mais e mais eu me despia. Mas pondo na balança o que vivi, e tendo em conta o quanto produzi, não haverá, de certo modo, um fim. Não é que eu reivindique alguma glória, porém, nas espirais da nossa história, os meus poemas falarão por mim. Muito bom. Eu acho legal esse fechamento, rapaz, aquelas 3 lá de baixo, né? Você vê na história todo direitinho, mas o que eu acho legal é quando fecha ali embaixo, né? É espetáculo. É a famosa chave de ouro do soneto. Chave de ouro do soneto. Rapaz, Giliard, foi tão bom conversar contigo, rapaz. É porque o tempo esgotou. Deixa eu reforçar o convite do lançamento, né? Claro. Todos que estão ouvindo aqui, que estão assistindo, né, o lançamento é lá no auditório do IFCE, na 13 de maio, no Benfica, é um lugar de fácil acesso, às 7 da noite, na próxima sexta-feira, dia 8 de maio. Estão todos convidados, inclusive o senhor, viu? Está convidado. Opa, e é pertinho da minha casa. Eu não sei bem ainda como é que está meu horário, não, mas se eu estiver ali, porque eu moro bem pertinho. Mora ali pertinho, pertinho ali era a Escola Técnica Federal do Ceará antigamente, né? Exatamente. Giliard Santos, parabéns pela sua poesia, rapaz, muito bem colocada, e a sua interpretação também na leitura, na declamação que fez. Foi um prazer imenso contar com você no programa de hoje, tá bom? Dia 8, repetido, dia 8, no auditório do IPSE, na Avenida 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Deodoro, dia 8. A que horas? 19 horas, 7 da noite. 7 da noite. Valeu, Giliard. Um abraço, meu irmão. Obrigado.